É nóis, tripulação rubro-negra. E galera, neste vídeo vamos reagir o craque da fofoca. Tudo porque a CBF mudou a data do segundo jogo da Copa do Brasil. E por isso ele ficou indignado e atacou o Flamengo de tudo que é lado. Vamos reagir a esse vídeo. Na verdade, eu fiquei sabendo uma informação que o próximo... que vai ser adiado o segundo jogo da equipe do Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo entrou com mais um, como é que fala? Requerimento? É requerimento que fala, recurso. Cascão? Recurso, mais um recurso, e o segundo jogo vai ser para 2025. É quando o Pedro sarar da cirurgia, é o jogo que o Corinthians vai querer, porque só ano que vem. Eu acho que os flamenguistas aí, né, só ano que vem, tá bom para vocês assim, porque tudo é para vocês, cara. Vocês prejudicam... Ó, vocês jogaram no Maracanã, quando tinha gente morrendo no Maracanãzinho. Hospital de campanha dentro. Hospital de campanha, vocês jogaram. Vocês quiseram mudar o mando de jogo. Vocês do Flamengo aí, mas vocês que são flamenguistas, e aqui não tem só... Meu irmão, se tem um cara que dá pau no Corinthians, sou eu, truta. E recebo crítica pra caramba de todos os corintianos. Tem muita gente que me odeia, que é torcedor corintiano, que me odeia por causa disso. E tá tudo bem, eu trabalho pra Band. Muita gente ficou brava comigo ontem, e com vocês também, na opinião de vocês, em relação que pra mim a arbitragem não fez... Lembrando que o programa do Neto ele é exclusivamente para o Corinthians, ele vive a vida inteira falando do Corinthians, ele só fala do Flamengo quando é pra atacar, essa é a grande verdade. Absolutamente nada pro Corinthians perder o jogo pro São Paulo. Nossa, os corintianos acabaram comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora o Flamengo jogou com o hospital de campanha no Maracanã. O mando de jogo, lembra disso? Voltou a treinar antes, como ninguém sabia. Acho que a Rede Globo que botou um drone, a Rede Globo que viu os caras treinando antes. Mas vocês, flamenguistas, não falam nada? Jornalistas, flamenguistas. Aí quando a gente tira um sarro que a torcida do Flamengo é terceirizada ou não, e tá tudo bem. Vocês não falam que a torcida do Corinthians, a maioria tá presa? Que não tem dente, que não estudou? Flamenguista não fala isso. Vocês não falam isso? Vocês falam isso. Qual o time que você mais odeia, o Corinthians? Você viu, ó. Ele já está usando o que os rivais de São Paulo falam dos corintianos, ele está usando como se fosse os flamenguistas. Mais uma vez ele ataca sem noção. Time que você... É o Corinthians. Qual time é o Corinthians? Pode fazer uma campanha em qualquer que seja a torcida, o time que eles mais odeiam é o Corinthians. E que tá tudo bem também. Tá tudo bem. Mas a gente não pode ser injusto naquilo que está escrito no regulamento. Se na sua casa, ou se na escola dos seus filhos, ou se no contrato que você tem profissional, ou se no contrato que você tem na sua família, se está escrito lá uma coisa que você tem que cumprir, aí vem a escola, aí vem o governo, aí vem quem quer que seja e muda aquilo que está escrito. Você vai achar legal isso para você, para sua família? Ah, mas quando é para um clube que é odiado e amado ao mesmo tempo, aí vem a parada que as pessoas não têm o entendimento de falar aquilo que é verdade. Não é verdade? Então, se fosse pro Flamengo, meu irmão, se o Corinthians estivesse falando, eu falaria isso. Se fosse pro Palmeiras, eu falaria isso, o Veloso, Souza e também o Quesada. Mas, nesse momento, há uma divergência de opiniões em relação a isso, e principalmente pela internet, YouTube, o raio que o parta. O Flamengo perdeu 9 jogadores na Covid para jogar contra o Palmeiras, pediu para adiar o jogo, o Flamengo teve que jogar com a molecada da base, né, contra o Palmeiras, né, e acabou humilhando o Palmeiras, e ninguém defendeu o Flamengo, né. E teve a data FIFA também, que o Flamengo estava com desfalque de 12 jogadores também, teve que improvisar jogadores, inclusive o Léo Ortiz no meio de campo, o Léo Pereira na lateral, também ninguém defendeu o Flamengo teve que se virar. A gente puxa a sardinha pro seu lado. E isso aconteceu em várias vezes. Lembra quando o São Paulo disputou o título de Libertadores contra o Atlético Paranaense? Defendendo o Paulista. E ganhou de 4-1 lá no jogo do Beira-Rio? Porque não tinha arquibancada. Tá no regulamento, não estava no regulamento? Ó, você só pode disputar a final se você tiver esse número de capacidade. Ideal. Por exemplo, o Bragantino aí outro dia não tinha que disputar os jogos porque tinha que ter 16 mil pessoas da Sul-Americana. Pô, tá pra todo mundo. Ah, mas quando é pro Flamengo, tudo pode. Porque a CBF sempre foi Flamengo. Sempre o Vasco, sempre o Fluminense, sempre o Botafogo, sempre se lascaram em relação à grandeza do Flamengo lá dentro da CBF. É mentira minha?
Ele falou que a CBF está sempre puxando o saco do Flamengo. E aí? Quem foi que trouxe o Fluminense da Série C para a Série A? Não foi a CBF? É só vocês verem todos os jogadores que são punidos, tudo que acontece. Agora, é justo com o Vasco e é justo com a equipe do Flamengo? Aí eu vou falar da parte técnica. Pô, se no Flamengo não tiver o De La Cruz, não tiver o Gabigol, não tiver o De Arrascaeta, não tiver o Pulgar, Rossi. pô, não tiver o Rossi, não é muito melhor pro Corinthians ganhar o jogo? Facilita. Pode até não ganhar, mas faz parte do jogo. Mas não são vocês aí, flamenguistas, que dizem assim, mas o fair play do Corinthians, não sei o quê. Ué, mas o Flamengo que não contratou esses jogadores de seleção e não sabia disso. Tem o Gerson também. E tem o Gerson também, que é monstro sagrado. Tem o Alessandro aí, que pode ser convocado também, o lateral esquerdo. Então, aí o Flamengo falou, vamos lá, senhor, a gente vai disputar, a gente não ganhou a Libertadores, estamos fora, a gente precisa ganhar a Copa do Brasil, eu preciso do meu time titular. Eu mando o treinador embora. Olha só, contrato um ex-jogador, porque ele é jogador ainda, ele fez no Sub-17. Pode ganhar o título, pode fazer o que quiser o Felipe Luiz. Moço. Mas se perder, a incompetência da diretoria do Flamengo é tão grande que eles pagaram 50 milhões de multa só de jogador. De treinador. Se fosse o Corinthians. Olha o Palmeiras, a grandeza da Sociedade Esportiva Palmeiras em relação ao Abel Ferreira. Nos últimos anos, você bota quantos treinadores o Vasco mandou embora? Quantos treinadores o Fluminense mandou embora? Quantos treinadores o Corinthians mandou embora? Quantos treinadores o Santos mandou embora? Quantos treinadores o Bahia mandou embora? Flamengo. Quantos treinadores o Flamengo mandou embora? Olha o Palmeiras, com um cara. Ele arregaça todo mundo. Olha quanto que o Palmeiras deixou de gastar. Então, aquilo que o Abel ganha é muito pouco. Daquilo que os clubes fazem em relação a só treinador. Só treinador, desde que o Abel assumiu, todos os clubes da Série A tiveram 111 treinadores. 111. E o Palmeiras, só um, que é um monstro. É mascarado, é snob, muitas vezes passa do limite em relação a não respeitar o povo brasileiro. Já desrespeitou mulher, já desrespeitou jornalista, já fez um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas ele, como treinador, pelo amor de Deus, um só. Aí vem o Flamengo e vem o Atlético, que tem o Savarino, tem o Hulk, Paulinho. Pensei que ele não fosse falar do Atlético, ele está falando só do Flamengo, né? Ou seja, o alvo dele é atacar o Flamengo. Não, desculpa, Savarino não, o outro, o Vargas. Tem outros jogadores lá, tá? Zaratio. Aí fala assim, mas eu... Aí a CBF, de uma maneira muito esdrúxula, muito covarde. Mas aí, ô Reinaldo, você não vai ajudar o Corinthians, não? Você não vai ajudar um dos grandes clubes da sua federação? Hein, Reinaldo? Você que é presidente da Federação Paulista de Futebol, você vai ficar quieto? Você não vai bater de frente aí com o Edinaldo? Bom, vamos lá, vamos supor então que fosse o Vitória ou o Bahia que estivesse na condição do Corinthians e Vasco. Eu duvido que o baiano ou soteropolitano, Edinaldo, que é presidente da CBF, deixaria acontecer isso. Isso não é a primeira vez que acontece. Ano passado mesmo teve uma mudança entre Botafogo e Fortaleza, né? Alguém esperneou, mas tiveram que obedecer. Não é só o Flamengo. Falei pra ele isso. Não joga. Não joga. Apresenta no dia que é o jogo. Qual é o jogo? Não é na quarta que vem? Você apresenta o time inteiro no jogo. Faz a torcida comprar, lota o estádio e não vai no jogo do Flamengo e Corinthians. E o Vasco a mesma coisa. Mas eu não sei até que ponto esse poder que a CBF tem, ou que outras pessoas têm, em relação à televisão, em relação ao streaming, em relação a tudo, a que ponto que o Corinthians tem força para isso. Porque dá para entender nitidamente que o Clube Paulista não tem esse tipo de força. Mas o Flamengo, o fair play do Palmeiras, o fair play do Botafogo, o fair play do... Mas e o Flamengo, quando contratou Adriano, Petkovic, Denilson, Alex, Wagner Love, Romário, Sábio, Mundo. Vocês não falaram isso? Eles colocaram todas as contratações de todas as décadas do Flamengo. Ele colocou. Ele é muito sem noção, cara. Eles não brigaram por... Não! Nossa, que legal! Mas o Corinthians, que gasta uma fortuna de dinheiro, deve mais de 2 bilhões. Vocês falam, Botafogo, vocês estão com medo do Botafogo. Porque nos últimos 2 anos, o time do Rio de Janeiro, que é monstro,
Hoje é o Botafogo, que é organizado. Botafogo é tão monstro que nos últimos 2 anos o Botafogo não conseguiu ficar entre os 4 finalistas do Campeonato Carioca. Essa é a grande verdade, mas ele é mal informado, hein? Mas de quem? Governo. É do governo. Vamos lá. Há quantos anos o Flamengo tem patrocínio da Nubrax? Uma empresa que administra agora. Não, da Nubrax. Há quantos anos tem Nubrax? Mais uma vez ele ataca o Flamengo, né? Falando do patrocinador, se nem mesmo conhecer o contrato, né? Na verdade, o Flamengo ele sempre esteve na frente dos demais, né? Foi o primeiro clube grande brasileiro a estampar um patrocínio na camisa. O Flamengo foi patrocinado pela Lubrax, que era a marca de um óleo da Petrobras, né? A Petrobras naquela época era a 5ª distribuidora do Brasil. E depois do patrocínio, não só do Flamengo, como apoiou também a cultura, os teatros, né? Com 3 anos, a Petrobras já era a 2ª distribuidora do Brasil. E sem contar que essa parceria toda aí, a Petrobras ganhou muito, né? Porque até tão pouco tempo aí atrás, os cofres da Petrobras estavam cheios, né? Inclusive, ele esquece de falar também que a Caixa Econômica é do governo, no qual, quando o Corinthians ganhou o Mundial e a melhor, que é considerado como um dos maiores e longos contratos do Corinthians, e foi a era vitoriosa do Corinthians, foi justamente com a Caixa Econômica, né? Na década de 70, a televisão simplesmente chegava lá, instalava as suas câmeras no estádio e transmitia o jogo de graça, o time não recebia nada. O Flamengo foi o único que teve a cara de fechar as portas para a televisão e falou, ó, quer transmitir o jogo? Então você tem que pagar, vamos sentar e conversar. E ali, meu amigo, todos os clubes ficaram contra o Flamengo. Acharam que aquilo ali foi uma atitude absurda, né? E aí, num futuro bem próximo, resolveram negociar o futebol e hoje todo mundo quer receber igual. Na verdade, acho que eles estão querendo que o Flamengo entre em campo com sub-20, né? Para facilitar para eles. Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo.